ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer receber você hoje aqui para mais uma conversa. Todas as semanas nós trazemos assuntos dos mais variados possível, para tentar mostrar como aquele assunto se conecta com a sua vida de alguma forma. Como não podia ser diferente, desta vez nós trouxemos mais um assunto curioso para você. Já falamos de tantas coisas aqui, já falamos de política, esporte, lazer, cultura, já falamos de ancestralidade, sobre direitos das mulheres, sobre empreendedorismo feminino e sobre tantas outras coisas. Um dos assuntos mais curiosos que nós trouxemos foi de empreendedorismo social. E agora nós vamos trazer mais um outro caso diferente, que nós vamos falar sobre terapia integrativa, sobre coisas que talvez estão um pouco fora do eixo que você, que está em casa nos acompanhando, possa acompanhar, mas nós vamos mostrar como esse assunto é interessante. Então, como eu disse, nesse episódio do ABCcast Conexões, nós vamos receber aqui um terapeuta integrativo com uma trajetória internacional. Né? E ele transformou a sua vivência como um atleta de alta performance em uma imersão em culturas ancestrais e no desenvolvimento de uma metodologia, vamos dizer assim, revolucionária, né, de cura emocional. Então nós vamos explorar um pouquinho essa combinação de técnicas de respiração, hipnoterapia, espiritualidade prática e como tudo isso é usado para restaurar o equilíbrio humano no meio desse ritmo acelerado aí das grandes metrópoles, né? Vamos tentar fazer essa conexão profunda entre como você se desconecta estando conectado nessa grande massa que é a região metropolitana de São Paulo. Então, para me ajudar a fazer isso, hoje eu fiz um convite diferente. Eu queria que uma pessoa bem especial pudesse compartilhar comigo essa tarefa de entrevistar. Então eu chamei essa figura que vocês que estão em casa e acompanham o programa já conhecem, mas vocês nunca viram ele nessa atuação que nós estamos aqui, porque vocês veem apenas fragmentos dele durante o programa. Eu estou falando do Ed Baroni, o nosso produtor. Então, Ed, dessa vez o desafio é diferente. Agora você vai encarar o programa inteiro ao meu lado, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Thiago, eu fugi o quanto eu pude de estar aqui desse lado, porque eu realmente me envolvo muito com as produções e cada detalhe da entrevista e gosto de ter o controle sobre tudo que está acontecendo. Mas o nosso convidado é especial e a minha presença tinha que estar aqui garantida de alguma forma. Então, muito obrigado e vamos fazer um ótimo episódio aqui hoje. Muito bem. Então, falando do nosso episódio, vamos apresentar para vocês o Sandro Mota. Então, algumas características interessantes sobre o nosso convidado, né? Ele é baiano de nascimento, só aí já ganha muito destaque, porque tanto o Ed quanto eu somos descendentes de baianos aqui. Para nós, a Bahia ela está no lado direito do coração, no lado esquerdo do coração, em cima do coração, embaixo do coração, está em todo lugar do nosso coração. Né? Desculpa. O Sandro viveu em 7 países diferentes ao longo de 20 anos. Ele fixou raízes aí por muito tempo na Nova Zelândia. Por ser um ex-atleta de alta performance, ele conseguiu alinhar a disciplina do esporte a formações sólidas de terapia emocional. Como eu falei, hipnoterapia, coach espiritual. E ele criou um método diferente e a gente vai falar um pouquinho desse método no decorrer do nosso programa. A gente vai tentar cruzar, assim, a história mostrando o que é fé familiar, como isso se conecta com a prática Maori, a ciência da respiração e todo esse ecossistema que circula esse método. Então, para a gente poder seguir com a nossa conversa, faço bem-vindo o Sandro. Muito obrigado por nos dar atenção e participar aqui do ABCcast Conexões, Sandro. É um prazer falar contigo hoje. Muito obrigado vocês, Thiago e Ed. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Por me dar esse tempo de poder falar um pouco sobre uma coisa que eu sou tão apaixonado, que é ajudar as pessoas, que é cura, que é, na verdade, ser um melhor ser humano. Então eu me sinto muito privilegiado de ter esse espaço aqui com vocês dois para bater esse papo. Muito bem, Sandro. A gente, na verdade, veio pensando bastante sobre até a construção do roteiro desse programa, né, sobre o assunto que você domina, e ficamos pensando assim, né, para sair de um quadro em que você é um atleta, até chegar no momento em que você se torna
uma figura no campo de terapia integrativa, né, da terapia, da cura emocional e tudo mais, a gente vê que houve uma transição, né? Como que aconteceu essa mudança na sua cabeça e como você migrou do esporte para esse lado? Ah, boa pergunta. Na verdade, eu acho que essa migração foi muito natural, né? Essa migração foi mais uma busca pessoal que acabou se transformando num propósito de vida. Eu acho que todo ser humano que existe, que respira, que está vivo, se não tem um propósito, é uma vida em vão. Então, eu acho que essa transição foi mais que como se minha vida tivesse um espaço no qual eu estava buscando respostas. Essas respostas vieram para mim de uma forma muito natural, porém muito, eu diria, mística. E foi um decorrer de processos de busca interior que me fizeram parar para reavaliar não só as minhas escolhas em minha vida, mas também tudo o que passou desde meu nascimento até onde eu me encontrava nesse determinado momento de minha vida. Isso foram 17 anos atrás, na verdade, que essa busca se iniciou para mim. E eu acho que tendo essa raiz muito forte baiana, eu tive privilégio de ser criado por uma mãe que eu diria uma guerreira, uma mãe solteira, uma mãe divorciada, que levou nas costas 2 filhos, eu e meu irmão, que é meu melhor amigo. E minha mãe implementou na gente raízes muito fortes de integridade, respeito, honestidade e espiritualidade. Então, como um bom baiano, eu acho que eu explorei um pouco do sal, da pimenta, do dendê, falando de espiritualidade. Fui da igreja messiânica, fui do catolicismo, busquei muita informação também no kardecismo. Então, tudo isso me fez sempre ter como se fosse um vício em querer descobrir mais o que poderia, durante o meu crescimento, na minha juventude, me dar mais paz. Por que paz? Porque eu acho que a paz é a única coisa na vida que todos nós buscamos, mas não podemos comprar, em qualquer idade. Então, eu sempre busquei paz porque a Bahia, ainda sendo uma capital de muita alegria, de muito axé, a gente vem de uma terra que é uma terra com energia e força muito profunda. Então, a gente sabe que a Bahia é uma terra de forças heterogêneas, forças antagônicas. Então, sempre busquei essa paz em tentar me conhecer, em tentar entender o porquê eu, como o mais novo da família, às vezes não era visto como o mais inteligente, eu sempre era visto como o mais danado, o mais sapeca. Então, na verdade, essa transição foi desde criança até quando eu cheguei na Nova Zelândia, o meu 6º país fora do Brasil no qual eu morei, e me deparei com um país que, quando eu botei os pés, quando eu aterrissei na Nova Zelândia, eu não sei se vocês já foram lá, Thiago e Ed, mas quando você entra naquele aeroporto de Auckland e você tem aquela, como se fosse uma entrada toda de madeira feita pelos artistas maoris com som de pássaro. Isso foi em 2010, final de 2010. Eu comecei a chorar porque eu senti que eu já tinha vivido lá. É como se aquela energia maori, aquela energia dos pássaros cantando na entrada do aeroporto me levasse a uma memória não de agora, mas com uma memória ancestral. Então eu acho que aí que foi, na verdade, essa virada, que eu falei, poxa, a Nova Zelândia tá me dando o bem-vindo como se eu estivesse voltando a casa. Eu acho que essa foi o começo da transição, há 17 anos atrás, quando eu cheguei na Nova Zelândia. E aí, a partir dessa vivência toda que você teve na Nova Zelândia, você identificou um problema na vida espiritual das pessoas, vamos dizer assim, na vida psicológica, na vida mental das pessoas e desenvolveu um método de cura, um método de tratamento. É esse o caminho ou não? Na verdade, eu identifiquei o que você falou em mim mesmo. Legal. Então, essa identificação foi própria. Eu falo que essa busca, na verdade, não foi uma busca para ajudar as pessoas. Começou internamente em mim. E o que fez por mim, o que me transformou e o que me fez ver em uma visão mais ampla é que tudo que eu aprendi, não tudo, mas a maioria das coisas que eu aprendi, eu estava na hora de desaprender.
Aham. Então é como se eu tivesse chegado na Nova Zelândia, eu estava buscando uma transformação, porque eu fui do México para Nova Zelândia. No México eu tinha um negócio super bem sucedido de esportes aquáticos, de tours, eu tinha barcos, eu tinha jet skis. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu me deparei com uma cidade pequena, na época eram 14 mil habitantes, no meio de fazendas. Então eu tive que me reinventar. Então essa parte de reinventar é como se um pouco da minha identidade, de tantos anos trabalhando com água, com esportes. Eu falei, puxa, eu tô agora aqui no meio do nada, numa ilha. Por ironia do destino, uma ilha que eu estou na única parte da ilha que não é perto da água. Eu tô na área rural. E eu tive que me reinventar. Então essa reinvenção, eu diria, essa tirada de tapete de agora você vai ter que voltar a estaca zero e ter humildade, foi o que na verdade fez eu buscar esse autoconhecimento, essa paz e essa resposta da onde ir daqui para frente. Uhum. Então, depois disso, depois que eu comecei a encontrar as respostas, eu comecei a mudar a minha forma de me ver como pessoa, de entender quem realmente eu era e que independente de água ou área rural, eu poderia ainda ser uma pessoa bem-sucedida, não financeiramente, mas com meus princípios, de ser feliz, de ser, né, de botar o pé no chão de manhã e falar, poxa, eu tô contente em trabalhar. Foi assim que começou, foi uma descoberta pessoal primeiro, para depois daí eu falar, poxa, o que eu encontrei foi tão profundo que agora eu quero fazer disso uma ferramenta para ajudar as pessoas que talvez estão no mesmo papel que eu estava antes. Muito bem. É que eu me pego pensando que você sai da Bahia, onde a gente conhece, a maioria das pessoas já atrelam felicidade, religiosidade. E quando você chega na Nova Zelândia, você se depara com todo esse encontro interno. Podemos dizer que são locais totalmente diferentes, mas no seu cerne também são parecidos, né? Existe algo que você acha que realmente te fez ocasionar essa mudança, esse pensamento, ou é uma soma do todo mesmo? Era uma soma do todo e também eu acho que uma coisa um ponto muito forte foi eu fui para lá por causa que a minha ex-esposa era de lá. Uhum. Então esse casamento, na verdade, foi a entecélia. Nova Zelândia e Brasil, na verdade, tem muitas similaridades, especialmente com a Bahia. Essa parte espiritual, essa parte do Maori, que é aquela cultura local, aquela baianidade da Nova Zelândia. E esse lado muito humano, muito receptivo, muito hospitaleiro. Mas, na verdade, foi o meu casamento prévio, que eu hoje sou divorciado e estou com a outra pessoa, que é a pessoa que eu considero o amor da minha vida. Há 5 anos, mas foi exatamente essa relação amorosa que foi a entecélia de tudo isso. Ô Sandro, agora, não mudando muito de assunto, mas ainda no tópico, quando você descobre talvez esse seu novo eu, né, e você começa a investir numa coisa que a gente chama de terapia, né, ou de cuidados, né, existe, acho que, uma confusão hoje no mundo, né? Quando você envolve a questão espiritual, há muito ceticismo, dizendo onde há o espiritual não há ciência, né? Mas acho que a sua técnica, ela é muito respaldada em conhecimento científico, né? Então, assim, como que você alia as duas coisas? Um certo esoterismo com a ciência, e qual é o resultado prático disso? Fala pra gente, assim, como é o processo do Mota Method e qual o resultado prático disso? Excelente pergunta, Thiago. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre precisei não só entender o porquê cientificamente de tudo que eu faço, mas também eu sou aberto, sempre fui aberto a esse lado esotérico. E essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, porque eu comecei essa jornada na parte de estudo. Não sei se vocês ouviram falar num rapaz chamado Tony Robbins. Sim. Que é um dos maiores fenômenos. Então, o primeiro curso profissional que eu fiz sobre autoconhecimento para me tornar um instrutor foi o curso do Tony Robbins and Madames, que é um curso de instrutor que a gente chama de Intervention Coach, que é o coach intervencional, né, intervencionista. E foram 2 anos de curso muito profundo, foi no começo de 2011 que eu fiz esse curso.
me levaram 2 anos. Então, isso em si leva muita ciência por trás, né? Que é tudo que o Tony Robbins faz em companheirismo com essa psicóloga que é a doutora Madens, que já é uma senhora, ela deve estar perto dos seus 90 anos. E isso foi um curso que eu fiz que me deu essa base de entender um pouco mais o psíquico, né? O psicológico do ser humano. Daí eu fui fazer um curso também de hipnoterapia clínica, também, para entender um pouco mais. E disso eu deixei as minhas portas abertas para essa parte também espiritual, porque eu acho que já tem até no Código de Doenças Internacionais que uma pessoa, na verdade, não deve ser diagnosticada com algum mal mental sem levar em consideração a cultura religiosa dessa pessoa. Então, já existem essas, né, já está inserido no Código Internacional de Doenças. Então, para mim, eu sempre precisei de entender de uma forma científica. Por quê? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que tentar trazer os dois campos juntos, a medicina e essa parte integrativa. Então, eu nunca quis ser a pessoa que vai tentar apresentar a nenhum ser humano uma prática que não tem uma base científica. Por quê? Porque isso é muita responsabilidade. Eu estou ali, na verdade, criando um campo seguro para uma pessoa que vai se abrir emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, para o que eu tenho a dizer, para o que eu tenho a escutar, para o que eu tenho a oferecer. E se eu não tenho uma base forte também científica sobre isso, de novo, não sou médico, não sou doutor, mas na verdade eu ensino a muitos médicos o que eu faço. Tenho muitos médicos que se tornaram alunos meus. E é isso que eu sempre gostei, essa parte de ter a ciência embasada no trabalho que eu faço, é um respeito não só a mim, a minha prática, mas também a pessoa que vem me buscar. Porque se eu vou ficar aqui, desculpe quem está assistindo, não quero ofender ninguém, queimando sage, incenso e batendo palma e dizendo que eu vou curar alguém, eu não posso curar ninguém, eu não curo ninguém, eu acho que ninguém tem esse poder de curar ninguém, mas o que eu acredito é que existem formas de criar um espaço seguro e de tentar guiar o ser humano a encontrar suas próprias respostas, né? Então eu acho que eu parto dessa premissa da ciência, do esotérico, porém sempre tendo uma base na qual eu possa conversar com qualquer médico e não ensinar, mas também aprender com uma linha científica. Por sinal, há 2 meses atrás iniciamos, eu não posso ainda divulgar o nome do hospital, mas iniciamos a primeira etapa de uma pesquisa científica em um hospital muito renomado do Brasil, com um médico envolvido, exatamente para poder entender o que acontece durante esse protocolo integrado que eu criei do Mota Método, tomando em consideração os níveis de gás carbônico e com o EEG, que é um eletroencefalograma. Porque são mais de 20 mil clientes, então tem uma linha a seguir de comunalidades. Quando eu conversei com esses médicos desse hospital, que é muito conhecido no Brasil, uma referência, na verdade, eles tiveram um interesse enorme e foi aprovado o início dessa pesquisa. Que interessante. Então é uma pesquisa 100% científica, em um ambiente clínico, com médicos muito bem renomados, e vamos levar isso para frente, já está na primeira etapa, de entender a correlação entre o método, entre a atividade cerebral e os níveis de gás carbônico no sangue. Então vamos ter um eletroencefalograma nas pessoas que vão participar da pesquisa, vamos ter também um capnógrafo, que vai estar sempre ali para poder medir o nível de gás carbônico. Então essa é a minha linha. Ô Sandro, agora, até dentro desse assunto ainda, quando você recebe um paciente, né, ele te apresenta aí as suas várias dores, né? Quais são os itens que você considera que mostram um avanço durante essa terapia, né? O que você considera como o processo de cura? Então, quais elementos que o paciente vai demonstrando no decorrer das sessões que mostra que ele está, de fato, caminhando para uma recuperação? E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso tem muito a ver com o método científico, né? O método científico tem uma parte da observação em que você analisa o cenário e o comportamento do paciente, né? Então, como que você avalia se uma pessoa está evoluindo na terapia? Primeiro de tudo, eu acho que isso
inicia com perguntas muito subjetivas, né? Então, uma pessoa tem uma conversa comigo de 1h30, a gente faz uma sessão. Essa sessão é uma sessão que é muito profunda. E em uma semana a gente sempre dá um follow-up. Eu falo, por exemplo, com o Ed. Ed, passamos uma semana, ainda que você teve sempre a porta aberta para poder ter essa comunicação comigo via WhatsApp. Hoje em dia tem WhatsApp, tem tudo. Eu queria saber de você, Ed, como você se sente? Alguma coisa mudou para você desde a nossa sessão? Alguma coisa que você percebeu das suas ações e reações em sua interação com familiares, com amigos, com pessoas próximas? O que é que você acha que mudou ou que não mudou em você? Então, acho que é como se fosse uma conversa com um fisista, né? Um médico. É mais um processo subjetivo de um follow-up de 7 dias. E o que eu observo também é que muita gente, quando fazem 4, 5, 6 sessões, eles começam a transformar toda a trajetória de vida que antes eles achavam que não era possível em uma possibilidade. Então isso é muito legal para mim de observar uma pessoa que antes pensava que não era possível ter autoconfiança, tentando algo novo e falar, olha, Sandro, você não vai acreditar, eu estava tão infeliz daquele trabalho que eu apliquei para outro trabalho e consegui, e hoje em dia eu consigo receber elogios sem achar que eu não mereço. Então isso aí eu acho que é muito subjetivo. E é essa a razão também porque a gente quer entrar na parte objetiva, trazendo esse estudo em voga, né? Para poder medir esse nível de gás carbônico, o eletroencefalograma, para poder ver o que acontece na cabeça das pessoas. Mas eu acho que a maior parte dessa mudança é observada por mim nas ações dessas pessoas e nas respostas das minhas perguntas. Então, eu acho que essa é a parte mais relevante para o trabalho que eu faço, né? Níveis de ansiedade, o sono de muitos deles melhora, a forma como eles veem, às vezes, as pessoas mais próximas. Por exemplo, eu tive casos de pessoas que, por anos, não conseguiam interagir com certos indivíduos ou indivíduos da família. E depois de 3, 4 sessões, fala, poxa, Sandro, você não vai acreditar, eu finalmente liguei para o meu irmão, para minha irmã, e a gente conseguiu ter uma conversa tão pacífica, foi tão prazeroso, tão pacífico para mim poder ter essa conversa que eu estava buscando a coragem de ter já há anos. Então, isso para mim é o que eu considero como uma mudança, né? Sandro, você mencionou que faz uma espécie de triagem inicialmente, uma anamnese ali para conversar com as pessoas. Nesse momento, já chegou a te acontecer de você pensar, olha, você não precisa do meu método, talvez com ele eu não consiga te ajudar. Ou o metamétodo é para todo mundo mesmo? Essa é uma pergunta também muito interessante, Ed, porque eu digo para todo mundo que o metamétodo é um processo de autoconhecimento profundo. É como eu comparo sempre a uma ayahuasca sem a substância. Então eu falo para todo mundo, é um processo que pode ajudar todo indivíduo que esteja pronto a ver a verdade. Mas é um processo que talvez muita gente não esteja pronta. Por quê? Porque realmente a gente abre uma caixa de Pandora. As perguntas são profundas, o processo em si leva a pessoa a um estado não ordinário de consciência, que é um estado alterado de consciência, só com a respiração e com o processo de autoavaliação. Então, é muito profundo. Eu diria que toda pessoa se beneficiaria, mas nem todo mundo pode ou está pronto. Por que eu falo pode? Porque tem algumas questões, eu diria, médicas que eu não me arrisco. Por exemplo, uma pessoa com hipertensão sem estar medicada, uma pessoa com esquizofrenia ou problemas psíquicos que são extremamente graves, uma mulher grávida, pessoas cardíacas, epilépticos. Então, tem algumas regras que eu não me arrisco a me enveredar em tomar essa pessoa como cliente, como paciente, como você queira chamar. Mas eu acho que todo mundo se beneficiaria, mas nem todo mundo está pronto, e algumas pessoas têm essa parte, eu diria, física, que talvez seja um empecilho à feita da sessão. Ô Sandro, então, quem costuma ser o seu público-alvo? Assim, você costuma atender mais executivos, atletas, pessoas com trauma? Qual é o perfil, de fato, da pessoa que costuma procurar o seu serviço?
Eu acho que no começo, logo no começo, foi uma coisa mais que, até por questões, eu diria, de quem me referia aos clientes, que eram dois médicos na Nova Zelândia, eram mais pessoas com ansiedade, com depressão. No decorrer desses 17 anos, eu diria que hoje em dia são corporativos, pessoas extremamente bem-sucedidas, bilionários de fora do Brasil, pessoas que têm negócios que são super bem-sucedidos, porém ainda não se encontraram. Muitos casais que estão passando por dificuldades matrimoniais e muitas pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que não ainda entenderam o porquê muita coisa que eles que os aflige, ainda os afligem. Então eu diria que desde uma pessoa que está passando por ansiedade, hoje em dia, até uma pessoa que, aos olhos de outros, tem tudo que uma pessoa desejaria, mas ainda não encontrou essa parte da quem eu sou, qual é o meu propósito. Então eu Desculpa, é diria que interessante o que você está dizendo aí, porque parte do que você está descrevendo, uma consulta simples num psicólogo, num psiquiatra, eu acredito que resolveria. Agora, no seu método, você costuma tratar outras dores que estão mais inerentes ao ser, à espiritualidade. Não é assim? Talvez qual é a diferença aqui do seu método para o método convencional? você tocou num ponto muito importante, Thiago, porque durante esses anos, eu fiz muitas parcerias com psicólogos. Rússia, Nova Zelândia, Canadá. E uma coisa muito interessante é que o que a gente chama, eu acho que em inglês a gente chama de talking therapy, né? Em português, a terapia da fala, né? Que muitas vezes é o que se é aplicado numa sessão com um psicólogo, né? É uma conversa que ajuda muitas pessoas. Então, esses psicólogos com quem eu trabalho, que me mandam os pacientes deles, o que eles falaram para mim bem no comecinho da nossa parceria é: Sandro, olha, eu chego e eles se tornaram clientes meus, por isso iniciaram esse processo de referir os pacientes. Falavam: olha, Sandro, eu tenho muitos pacientes que eu sei que não tem um diagnóstico, que na verdade é só uma falta de autoconhecimento. Eu não quero diagnosticar, porque não tenho um diagnóstico, eu não quero prescrever, eu não vou fazer isso com esse paciente meu. Então eu queria saber se você teria a disponibilidade ou até a vontade de trabalhar com pacientes meus que eu sinto que cheguei a um platô, a um muro. Eu não quero prescrever nenhum medicamento, eu não quero dar um diagnóstico, mas eu quero que eles se conheçam mais com o seu processo. Você aceita a parceria? E eu, com o coração aberto, disse: não só aceito, como me sinto honrado e lisonjeado. Então eu tive 4 psicólogos que a gente fazia essa parceria por anos, e era muito lindo, porque quando ele via que o paciente chegou no campo eu diria, que empacou, né, como a gente fala na Bahia, que nem ele como psicólogo, nem o paciente como paciente teriam mais para onde ir, ele falava: olha, tem uma pessoa que, na verdade, eu trabalho com ele para mim mesmo, que eu acho que faria muito bem a você tentar uma sessão, é uma sessão mais diferente, é algo bem profundo, que a gente vai talvez descobrir mais informações que ainda não descobrimos nesses 3, 4 anos de psicólogo e paciente. E era muito legal que a gente assinava um documento no qual era confidencialidade entre eu, o médico e o paciente, e quando o paciente chegava para mim e a gente fazia sessões, era como se tudo que tivesse ali que era para ser descoberto abrisse. Então, muito choro, muitas lágrimas. E aí eu falava para os pacientes que eu trabalhava: olha, escreve tudo que ainda está fresco na sua próxima sessão com o psicólogo, com o Dr. John, Dr. Prabhani. Você leva o que você encontrou sobre si mesmo ao psicólogo, e daí você tem todo o material novo para poder trabalhar. Porque o psicólogo falava: poxa, a gente está trabalhando já há 3, 4 anos, já são 2 sessões de terapia por mês. A gente chegou em um lugar que eu pergunto algo para meu paciente, ele fala: poxa, você já perguntou isso 1000 vezes, eu não sei. Então, ele sabe, mas a pergunta é como ele pode acessar essa resposta. E é daí que o Motamed entrava como, eu diria, uma terapia integrativa em conjunção com esses doutores médicos que eu tive o prazer de trabalhar, e sou muito grato a eles. Sandro, imagina a quantidade de pessoas que você chegou a atender nesse período todo. Mas, dentre tudo isso, existe algum trauma que é mais específico, é mais recorrente, é relacionado à família, são questões internas mesmo? Eu diria que 90% para mim, família.
Na verdade, tudo que acontece entre os nossos 3, 4 anos até os 13, 14, que eu observei que é o que realmente, eu diria, desenha a nossa personalidade como adultos. Então, a nossa relação com os nossos primeiros, que a gente chama em inglês caregivers, né? Os nossos primeiros cuidadores, que são nossos pais, é o que, na verdade, vai ali determinar muita parte da nossa personalidade e das nossas ações como adultos, né? Então, família, 90% família. Eu tive muitos casos também de estupro, de violência sexual, mais do que eu pensaria nesses 17 anos que eu veria e que me surpreendeu. Aparentemente, um em cada quatro seres humanos em geral no mundo tiveram algum tipo de abuso sexual. Então isso para mim foi uma surpresa muito grande. E isso, claro que não tem essa conexão com os cuidadores, né? Às vezes tem, às vezes vem de lá, muitas vezes. Mas eu acho que a maioria dos traumas que eu vi e que eu acho que ajudei ou tentei ajudar são decorrentes da nossa relação de criança com os nossos pais. Não só essa relação direta, mas o que a gente testemunhou nessa relação entre os nossos pais, né? Como uma criança. E muitas vezes também ainda na fase uterina. Acredite ou não, na fase uterina, né, a gente está ali conectada com nossa mãe pelo cordão umbilical, a gente está recebendo a adrenalina, cortisol, dessas fases de estresse que a nossa mãe está passando durante a gravidez. A gente já nasce reconhecendo a voz da nossa mãe, então imagina que loucura. Tem um médico muito interessante, Dr. Frédéric Laboyenne. Ele foi um obstetra francês e ele criou um método muito interessante que fala o parto sem, se não me engano, em português, o parto sem dor ou algo assim. Dr. Frédéric Laboyenne. Então, depois de milhares de partos que ele ajudou como obstetra, ele percebeu que a forma que o bebê nascia já era o primeiro trauma. Então, ele tentou criar toda uma forma de amenizar esse trauma, trocando a intensidade da luz na sala de parto, colocando músicas mais calmas, deixando o cordão umbilical por muito mais tempo antes de cortar, para poder minimizar essa dor da separação. Então, é muito interessante o trabalho dele, Dr. Frédéric Laboyenne. Interessante o que você está dizendo, porque isso converge com outras especialidades, né? Você pega o trabalho o serviço, né, de uma doula, por exemplo, ela trabalha todos os preparativos, né? Ela trabalha tanto o preparativo da mãe, que está prestes a ter o bebê, ela prepara o ambiente, ela prepara os familiares, ela prepara o local do parto, né? Tudo isso para criar um ambiente ideal para o nascimento e crescimento daquele bebê. E aí eu fico pensando, Sandro, se existe parte dessa metodologia, se é possível ser aplicada no dia a dia das pessoas. Existe talvez alguma dica prática que você pudesse dar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Thiago, eu até estava falando isso com minha esposa tem 2 dias. Eu digo a todo mundo que nós vivemos em 2 seres humanos, né, em conflito. É o ser humano que está experienciando, o ser humano da experiência e o ser humano da memória. Isso é pura psicologia, né? O ser humano da experiência é o que eu estou fazendo aqui agora com você, conversando, respirando, observando você e o Ed com esse cabelo dele lindo, com toda essa barba dele bem feita. Então isso é o Sandro que está vivendo uma experiência. O Sandro Memória é o Sandro que talvez vai tentar recriar algo no futuro, talvez um podcast, baseado nessa experiência atual. Então, qual é o grande problema? Muitas vezes a nossa dor, a nossa ansiedade é que a gente sempre vive, não na experiência, mas na memória. Então, a gente está aqui nesse presente, eu estou conversando com você, mas eu não estou, na verdade, presente. Eu estou pensando qual vai ser a minha próxima resposta, tentando predicar qual será a sua próxima pergunta. Então, poxa, eu não estou vivendo um momento presente da experiência. Eu estou vivendo um momento de memória. Eu tentando memorizar o que eu quero falar, ou tentando... Então, esse ser humano da memória da experiência, sempre que a gente tiver em um momento que a gente sente ansiedade, eu sempre digo à pessoa, pergunte a si mesmo, você está vivendo a experiência ou você está vivendo a memória? Isso é uma coisa para mim que é muito forte.
foi um psicólogo, na verdade, israelita, de Israel, americano, que veio com essa teoria, né? E ele fala, muitas das decisões que a gente toma na vida é porque a gente vive nesse ser humano memória. Então a gente está tentando já, né, predicar o que poderá, por exemplo, acontecer no futuro por uma memória negativa do passado. E daí, poxa, a gente não está nem no presente e está no passado e no futuro. Então uma das coisas principais para mim é, vamos tentar viver no presente. Como eu vivo no presente? Toda vez que eu sinto que eu estou com ansiedade, primeira coisa para mim é me perguntar, o que está acontecendo aqui agora comigo? Está acontecendo alguma coisa que, na verdade, é uma ameaça? Não, não tá. Eu estou sentado em um quarto, eu estou em um lugar maravilhoso, não tem nenhuma ameaça. Então, eu estou vivendo, na verdade, aqui no meu ser, memória. A outra coisa é a respiração. A respiração é o dom mais valioso que Deus nos deu no nosso primeiro respiro. A gente fala que a vida não são quantos anos a gente vive, né? É a quantidade de respiração entre a primeira e a última. Isso são os anos de vida. Primeiro respiro e o último. Depois disso não tem mais nada, né? Antes disso também não tem mais nada. Então eu falo, sempre que você puder, lembre-se de uma coisa muito simples. O nosso cérebro, por si só, já tem essa naturalidade científica de trazer a gente para um momento presente ou de acalmar o sistema nervoso e trazer do simpático ao parasimpático. Como? Uma das formas mais fácil e profunda é com o que a gente chama de suspiro. Um estudo foi feito que nós seres humanos normalmente fazemos 12 suspiros por hora, né? Não, desculpa, 6 por hora, que são em torno de 12 minutos cada suspiro, a gente faz, ainda que seja muito leve. Então o suspiro é uma forma muito rápida de trazer a gente do momento simpático para o parasimpático. Teve um estudo que foi feito agora, acho que foi com o Dr. Huberman, que é um médico muito, para mim, um dos melhores médicos científicos, pesquisadores, e fizeram um estudo na Stanford, nos Estados Unidos, que a gente chama de dobro suspiro, é a forma mais rápida de diminuir a ansiedade. O que você faz é, você puxa o ar 2 vezes, 5 minutos com isso, acalma qualquer pessoa mais do que um anti-ansiolítico. 5 minutos seguidos. Pesquisa científica, saiu agora, tem alguns meses. Então acho que a respiração e essa parte de você se perguntar, eu estou vivendo o presente? Tem alguma ameaça presente? Não. Então essa respiração por si só, muito simples, de dobro suspiro por 5 minutos, já vai te trazer a um nível mais parasimpático. E depois disso também é o que você falou, né, Thiago? Desculpa, nem todo mundo, como eu disse, tá pronto para abrir o que eu chamo a caixa da Pandora. Então vão ter pessoas que vai ficar nessa do dobro suspiro e desse presente ou experiência ou memória e vão estar bem pelo resto da vida. Eu quis mais para mim, então acho que quando a gente quer mais, quando a gente tem essa fome de entender mais o porquê, aí eu falo, vamos trabalhar junto, vamos fazer um trabalho junto. Então, Sandro, eu poderia inclusive atestar isso que você está dizendo. Aqui no nosso podcast, né? Aqui no portal ABC do ABC, nós temos um outro podcast chamado ABCcast. Nesse podcast, todas as quintas-feiras, nós temos uma pílula, um dropzinho de saúde mental que soltamos lá, assinado pela psicóloga Natália Mello. E recentemente ela até falou quase exatamente a mesma coisa do que você acabou de dizer, né? Ou seja, quando você está enfrentando um desafio e vem aquele momento de ansiedade, é importante você parar e pensar se o problema precisa ser resolvido agora ou se esse é um problema que você tem que resolver depois, para que você possa focar a sua atenção em resolver o problema de hoje, do momento, né? Se você conseguir colocar o problema para ser resolvido na hora certa, né? Talvez postergar um pouquinho, deixar para pensar nisso depois e focar agora, você sofre menos e você resolve mais problemas. Bem, essa nossa conversa está sendo muito interessante, mas eu preciso fazer um rápido intervalo aqui, porque temos um recado para você que está em casa nos acompanhando e a gente já volta e continua com os nossos quadros especiais. É um minutinho só, não sai daí. Olá! Essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes.
Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABCcast. Fala pessoal, você já deve ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, a apresentadora do ABCcast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABCcast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Muito bem, obrigado por acompanhar o nosso recado e vamos direto para os nossos quadros especiais. E é com você, Ed. Vamos ao... Contraponto. Ô, meu querido Ed, eu falei isso para todos os jornalistas que vieram nos últimos episódios dessa temporada e da temporada anterior. Então, com você, mesmo que você ouviu todos eles, não vai ser diferente. O meu recado para você é: deixa o nosso convidado vivo, porque eu preciso continuar com outras perguntas depois do contraponto, tá? Brincadeiras à parte, o tempo é de vocês dois. Divirtam-se. Sandro, eu já quero começar te pedindo desculpas, porque quem não acompanha o ABCcast há algum tempo não deve nem imaginar o quanto eu sempre quis participar desse quadro. Aqui é o momento onde a gente realmente contrapõe um pouco de tudo que a gente trouxe agora, a gente coloca um pouco contra a parede para você poder mostrar o quão real é tudo que você está dizendo. Então eu separei as minhas perguntas aqui e a primeira delas tem relação com esse universo mesmo dos profissionais de terapias integrativas. Nós sabemos que muitos hoje estão aí na internet prometendo cura para depressão, para ansiedade e alguns até cura física mesmo, sem que isso necessariamente seja uma verdade. Então eu queria entender até onde que vai a responsabilidade terapêutica e onde já começa aquilo que passa a ser uma irresponsabilidade, uma mentira mesmo. Eu acho que a primeira coisa é saber recomendar. Primeira coisa vai aí. Se eu vejo que é uma coisa que não está ao meu alcance, nem de ajudar a pessoa, a primeira coisa é recomendar. Olha, isso aconteceu agora, tem 2 dias. Uma pessoa me procurou de fora do país e me falou que o pai, com quem eu trabalhei já há muito tempo, estava tendo ataques de pânico durante o sono e teve um stroke, né, um derrame há muito tempo. E ainda que eu trabalho com toda a família, eu falei para ele, olha, isso está fora do meu alcance. Eu acho que é um problema neurológico. Eu recomendaria você ver um médico. Então, a primeira coisa para mim é isso, é saber até onde vai a minha possibilidade com a minha integridade de poder ajudar uma pessoa. Então, se você não sabe que não é o seu campo, eu coloco o meu chapéuzinho, peço licença e digo, olha, eu acho que você tem que buscar agora um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ou começar por aí, saber recomendar, né? A segunda coisa, eu falo sempre que é um trabalho de equipe. Eu não tenho o poder de curar nenhuma pessoa, nunca tive. Quem sou eu? Não posso. A única coisa que eu posso fazer é criar um ambiente seguro, é aplicar minha metodologia. A partir do momento que essa pessoa com quem quer trabalhar comigo esteja aberta ao que eu estou propondo. Então, acho que esse trabalho em equipe, de ser muito franco, muito aberto, muito honesto, dizer, olha, Ed, o meu trabalho consiste nisso, nisso e nisso. Talvez isso possa acontecer, talvez isso possa acontecer, e esses são os nãos que eu não trabalho. Pessoas com esses problemas, pessoas assim, assim, assim. Você está de acordo? Estou. Por favor, assine um termo de responsabilidade no qual estamos os dois muito claros no que será meu trabalho, no que será o seu. Então, acho que eu não prometo e nunca prometi nada de cura. Eu acho que isso aí é o maior erro de não temos o poder nem a solução de curar ninguém nesse trabalho integrativo. Temos sim uma forma muito, muito efetiva
de guiar as pessoas às próprias respostas, à sua própria cura, quando não necessita um auxílio médico. Então, acho que essa é a parte mais da integridade, do respeito e de não prometer o que, na verdade, nunca se deve ser prometido, né? E também recomendar ao profissional que você acha que é mais capacitado para poder ajudar essa pessoa que vem ao seu caminho. Eu acho que isso é muito importante. Certo, Sandro. Uma das falas aqui hoje que nós tivemos foi que o seu trabalho ele é respaldado cientificamente por algumas questões empíricas e tudo mais. Se amanhã, por exemplo, um estudo científico saísse contrariando o teu método, você deixaria ele de lado? O que você faria? Melhor pergunta de todos os podcasts até agora. Eu não deixaria de lado por uma razão, porque isso para mim é um propósito de vida. Não é uma forma de ganhar dinheiro, não é uma forma de tentar provar ou de tentar ganhar fama. Para mim isso é um propósito de vida. Então, eu acho que vão ter opiniões diversas, antagônicas, até estudos que podem no futuro comprometer um pouco ou definitivamente o que eu faço, mas o propósito de contribuir à sociedade, ninguém vai conseguir tirar de mim. Então, sim, eu continuaria sempre fazendo o que eu faço, porque é uma paixão, um propósito. É ajudar o ser humano, né? Queria entender também quem protege o paciente quando um terapeuta integrativo erra. Existe alguma fiscalização nesse processo? Como que acontece isso? Eu acho que isso depende muito de qual país você está operando, né? Qual país você está trabalhando. E, por exemplo, lá fora, na Nova Zelândia, eu sempre trabalhei com um seguro de 8 milhões de dólares, neozelandês. Por quê? Porque você pode entrar no sinuca de bico, né? No qual você pode ser culpado por isso, por aquilo. Eu não me promovo de forma nenhuma como médico, eu não me promovo com nada que eu necessite um diploma que eu não tenha. Então, eu acho que isso é muita parte legal, né? Essa parte terapêutica, se você vê um terapeuta de massagem, um terapeuta de acupuntura, um terapeuta holístico, existem vários, né? Até cartomante é considerado terapeuta. Então, acho que depende de como você se promove nas partes de mídia, nas partes de marketing, e o que você, né, realmente tem para respaldar isso. Eu acho que por isso que eu me chamo um terapeuta holístico, eu não me chamo um médico, um psicólogo, um psicanalista. Então acho que é muito essa parte de saber aonde é que eu entro aqui. Eu entro no Brasil, em que quadro? Na Nova Zelândia, em que quadro? Então acho que é muito de como você se promove, como você se chama e o que você tem para respaldar esse nome que você se auto-identifica, né? Sandro, um dos temas que você trouxe aqui, e de uma forma muito positiva e bonita, foi a religiosidade, né? E tendo em vista tudo que a gente vê, você acha que a cura através da espiritualidade tá virando um negócio, já virou um produto? Como fugir disso? Esse é um tema bem, bem sensível para mim, porque eu nunca fui uma pessoa que aderia à palavra gurus. Eu acho que meu único guru é Deus. É meu único guru. Eu não tenho gurus, eu nunca tive, eu acho que nunca terei. Eu acho que a prática religiosa, a parte mais fundamental e a base disso tudo é uma palavra só com duas letras: fé. E a fé você tem ou você não tem, ou às vezes você tem, mas nega ela, mas acontece algo na nossa vida que a gente tem que se render e dar as rédeas para um condutor maior do que a gente. Mas eu acho que sim, tem pessoas que abusam dessa parte religiosa, se tornando empiricamente se anunciando como curadores, como eu particularmente não sou de acordo, não condeno, eu respeito, mas eu acho que a parte espiritual, para mim, que cura qualquer pessoa, se chama fé. E a fé, eu acho que o Ed, por exemplo, talvez você tenha fé, não sei, em Jesus Cristo, talvez o Thiago tenha fé na natureza, ou no universo, né? Então eu já trabalhei com muitas pessoas que eu sempre pergunto antes de eu trabalhar,
Eu sou católico, sou kardecista, sou também messiânico, mas eu nunca tento expor nada disso quando eu estou com um cliente. Mas eu pergunto sempre, por exemplo, ô Ed, se eu estou fazendo uma sessão com o Ed, eu pergunto, ô Ed, desculpe perguntar, mas se eu usar a palavra Deus, ou te ofende, ou onde é que você senta aqui nesse tema de religiosidade, espiritualidade? E aí se o Ed me fala, olha Sandro, eu na verdade sou ateu, não tenho... Então eu respeito e daqui pra frente eu sei, eu não vou mencionar, porque se eu mencionar Deus, Jesus ou algum nome que venha talvez a ofender o Ed, eu na verdade vou terminar nossa sessão antes do previsto. Então eu gosto sempre de respeitar essa linha, né? Mas para mim, a única coisa que cura e que é relacionado à espiritualidade, o nome é fé. Para mim. Sandro, depois de tantas perguntas densas, eu não poderia sair daqui desse quadro sem te deixar um pouco mais leve e perguntar uma curiosidade muito interna minha. O que é mais difícil? É lutar contra o estigma que justamente esses falsos gurus da internet trazem para o ramo da terapia integrativa, ou é a preparação para o Mister Universo? Oi. Eu acho que você me botou aí no sinuca de bico. Essa, na verdade, foi a pergunta mais difícil. Eu acho que treinar para o Mister Universo é uma tortura física, uma tortura física. Eu falo sempre que você chega a 1,5% de gordura no corpo, mas você tá o mais frágil que você nunca teve. Eu ficava doente o tempo todo, E também, pessoal, eu sou baiano, brasileiro, soteropolitano, eu tenho um dente feito de açúcar, então tentar controlar e não comer brigadeiro, açúcar para mim sempre foi uma tortura, e eu tive que fazer isso durante 2 anos da minha vida. E eu acho que esse trabalho, esse outro lado dessa parte dos charlatões, que a gente pode dizer, né, das pessoas que eu entrego a Deus, porque eu não tenho força para poder lutar contra isso. Então acho que é. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, sim. Muito bom, muito bom. Até foi boa, Ed, essa sua pergunta, porque ela tem relação aí, dá o gancho certo para eu entrar no outro quadro que nós temos aqui, que é o quadro Fora da Zona. Então, eu ia fazer justamente uma pergunta sobre essa questão do esporte, né? Se o esporte ainda estava muito ativo na sua vida e tal. Acho que você matou muito bem e tal, mas então eu gostaria de mandar essa pergunta do Fora da Zona para uma pergunta um pouco mais diferente, né? Você, Sandro, teve a origem na Bahia, passou por trajetórias assim, por alguns países e tudo mais, mas eu queria entender se existiu ou existe algo da culinária tradicional da sua origem, ou por onde você passou, que você de repente decidiu incorporar isso na sua vida. Mais ou menos assim, né? Existe um prato ou ingrediente que para você não pode faltar, precisa ter isso para o seu dia ser completo? Acredite ou não, é uma coisa muito simples. Água com limão de manhã cedo. Que legal. E também iogurte grego, que foi uma paixão minha na Nova Zelândia, porque o lácteo lá é tão puro, é tão bom, que eu comecei a fazer minha própria manteiga, fazer meu próprio iogurte. Então eu me tornei um pouco meio que apaixonado por essa parte de iogurte grego, de manteiga. Eu tenho dupla nacionalidade. Na verdade, eu peguei meu passaporte Nova Zelândia e Brasil. E quando eu peguei o passaporte Nova Zelândia, foi como se fosse o maior orgulho da minha vida. Eu sou kiwi! E um dos meus clientes também foi o rei Maori e toda a família dele. Eles foram meus clientes por um ano e meio. Então, eu acho que essa parte da culinária, água com limão, primeira coisa de manhã, água morna com limão, siciliano. E essa parte do iogurte, do leite, eu tenho uma obsessão por isso. E de fato, a água morna faz toda a diferença, né? Isso não é nenhuma coisa nova, isso é uma coisa bem antiga. Na China, isso é conhecido muito bem, né? O líquido quente tem uma tarefa diferente no corpo, mantém o Qi no lugar certo, mantém as coisas no devido lugar, né? A audiência quer saber. Sandro, não somos apenas nós que queremos fazer perguntas para você, tá? Quando a gente está preparando o episódio, a gente acaba buscando, entre os nossos ouvintes, leitores,
pessoas que nos acompanham nas redes sociais, se tem alguém interessado em fazer uma pergunta para o nosso convidado. Né? Então nós temos, né? E dessa vez, quem vai te fazer a pergunta é simplesmente uma das maiores fãs dos nossos podcasts, que é a Luciana Alvarez. Acompanha a pergunta que ela fez para você aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou de Santo André. Eu gostaria de saber como que eu diferencio um cansaço físico normal, aqueles que você resolve dormindo no fim de semana, de um bloqueio ou estresse emocional profundo que necessita de intervenção. Boa pergunta. Eu acho que esse cansaço que é contínuo, que é um cansaço mais prolongado, que na verdade não é saciado com uma boa noite de sono, com uma boa alimentação, os sinais são muito fáceis de identificar. Você se sente com a exaustão que é diferente, você se sente um pouco com menos paciência e você se sente como se tivesse com todo o peso do mundo nas suas costas. É algo como se estivesse sufocado, é sufocante. Isso por quê? Porque o nosso sistema nervoso é dividido em duas cordas, né? Simpático e parasimpático. Esse estresse, que é um estresse que você não consegue, na verdade, eu diria, diminuir com uma boa noite de sono, com uma boa nutrição, ele continua ali te minando, né? Como se fosse um pugilista, aqui, e o seu corpo ali tá ali liberando adrenalina, cortisol, você tá com as guardas altas durante horas, sem saber até o porquê. Então, é uma exaustão que é fora do normal. É algo que você tem até dores no corpo, às vezes dores na coluna, dores no pescoço, porque o seu corpo entra em uma tensão. Você tá ali pronto para brigar com um leão que não existe. Então, eu acho que quando você percebe que isso é uma coisa contínua, que você tem palpitações, que você tá num estado já de sorvelhança, que você tem dores no corpo, é algo que é muito fácil de identificar. É como eu falo, é muito diferente o estresse, que eu chamo estresse positivo e estresse negativo. O que é o estresse positivo? O exercício é um estresse positivo, né? O que é um estresse negativo? É aquele estresse que você não consegue identificar a causa e que você sente esse estresse dia e noite, e te mina, te deixa completamente exausto. Então, tem, por exemplo, doutores como o doutor... ele morreu tem pouco tempo. Ele escreveu um livro dos Estados Unidos. Meu Deus, esqueci o nome dele. Do Dr. John Sarno. John Sarno. Ele foi um dos maiores precursores de identificar dor extrema na coluna e no pescoço como sendo um processo de reação psicológica ao estresse. Então, o que ele identificou até os 92 anos de idade, quando ele faleceu, quando você está um estresse muito intenso, por muitos anos, contínuo, pela pressão de ser perfeito, o seu cérebro ele diminui o tamanho dos capilares que dão fluxo sanguíneo para algumas partes das costas para criar uma dor física, para te distrair da dor emocional. Então, muitas vezes esse estresse agudo provoca, assim, dores físicas. Outra coisa, a síndrome do intestino irritado pode ter muito a ver com o nível de estresse, porque o que é a gente chama de GATS, o intestino ali, é o segundo cérebro, né? Aqui tem mais neurotransmissores do que a própria cabeça. Então, acho que é fácil identificar. Se você está dormindo bem, se você tem um regime de exercício, um regime de um trabalho, se você está ali com a vida meia regrada e esse estresse continua, você começa a identificar dores no corpo, a falta de paciência, eu acho que é hora de começar a buscar um pouco, eu diria, um auxílio profissional, né? O qual que seja, que você se sinta mais confortável. Espero que tenha respondido a pergunta dela. Eu acho que sim, a Luciana vai ficar bem satisfeita aí com essa resposta que você acabou dando para nós aqui. Gente, passamos já quase uma hora da nossa conversa, a gente precisa caminhar aqui para o nosso encerramento, e eu posso dizer o seguinte, eu acho que com esse assunto a gente arranhou só a superfície. A gente falou sobre muita coisa aqui, e eu acho que tudo foi basicamente uma grande introdução, né? O que nos dá brecha de marcarmos talvez uma segunda conversa para nós nos aprofundarmos aqui com o Sandro nesse tema tão relevante que ele trouxe para nós. É isso, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? Sandro, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui
para encerrar o nosso programa de uma maneira um pouco mais divertida, né? E a gente gostaria de fazer essa brincadeira com você. A gente chama esse quadro de Entrevista Reversa. E o que acontece? Durante 60 minutos, você respondeu perfeitamente todas as perguntas que o Ed e eu fizemos para você aqui, né? Tanto as difíceis quanto as mais fáceis. Agora, a gente vai inverter os polos. Até para ver se a gente conseguiu entender o conceito, se a gente conseguiu aprender, gostaríamos que você nos fizesse uma pergunta. Então, se você tivesse essa oportunidade aí agora de fazer qualquer pergunta para nós, que pergunta você faria? E eu já vou deixar muito claro aqui uma regra para a resposta. Se a pergunta for difícil, Ed responde. Se a pergunta for fácil, fica comigo. Tá bom? Então, Sandro, qual é a sua pergunta? Então, eu vou fazer a pergunta para os dois, a mesma pergunta. É uma pergunta que vou bifurcar em duas vias, tá? Eu acredito em Deus. Então, vamos dizer que Deus desceu e te falou, olha, você vai vir me ver amanhã. No próximo dia, Deus chama você para terminar a sua existência aqui. E você entra na sala, Deus está sentado, todo de branco. Ele te olha no olho e fala, Ed, Thiago, eu tenho duas notícias para você, meus filhos. Uma boa e uma não tão boa. A boa notícia é, você fez um trabalho extraordinário nessa vida que eu te dei. Eu sou o pai mais orgulhoso. Não poderia ter melhores filhos do que vocês dois. A má notícia é, você vai ter que voltar para mais uma vida. Para poder trabalhar para mim nesse lugar chamado Terra. Mas eu vou te dar a oportunidade de fazer duas escolhas. Uma é o que você quer que permaneça nessa próxima vida e o que você quer que mude nessa próxima vida. Essa é uma pergunta muito boa, né? Meu Deus. Caramba! Caramba! Bom, de bate pronto, assim, eu acho que o que eu gostaria que permanecesse é a minha família. São essas relações de afeto e convivência que eu tenho. Porque sem eles eu não seria quem eu sou e sem eles talvez eu não tivesse feito esse bom trabalho que nem Deus disse que eu teria feito. E o que eu não gostaria que permanecesse, eu acho que a gente sempre tende a olhar um pouco para fora e falar, eu não gostaria que tivesse violência, eu não gostaria que tivesse morte, não gostaria que tivesse roubo, enfim, mas eu acho que a gente também tem que olhar um pouco para dentro. E se eu olhasse para dentro de mim e pensasse que eu não gostaria de que algo permanecesse, talvez fosse um pouco da minha insegurança. Muito bom, Ed. Uau. Muito, muito bom. Que linda honestidade. Muito bom, Obrigado, Tentei Ed. ser o máximo possível. Bem, eu penso o seguinte, né? Se eu tivesse que manter alguma coisa em mim, eu queria que eu mantivesse essa consciência de quem eu sou, sabe? Porque eu sou muito seguro das coisas que eu faço, seja das minhas habilidades, né, de onde eu posso chegar, do que eu posso fazer, das minhas competências. Eu acho que, como o Ed tocou no ponto, né, que ele é um pouco inseguro, eu já me vejo no outro espectro, eu tenho um pouco mais de segurança. Então eu queria que isso fosse mantido, essa questão da segurança. Agora, o que mudar, cara, eu deixaria livre para mudar qualquer coisa. Não tenho mais apego a nada. Então, se precisasse mudar meu gênero, o local onde eu nasci, a minha língua, ou qualquer outra Uau. coisa, os créditos, tudo, eu aceito mudar tudo. Para mim, acho que é isso. Mas acho que essa foi uma ótima reflexão, viu, Sandro? Acho que a gente consegue terminar o programa aqui muito bem com essas últimas palavras, né? E a gente, toda a pauta que a gente recebe, na verdade, a gente faz um estudo antes, né? Até para entender quem é. E aí eu lembro que eu falei pro Ed assim, puxa, Ed, vamos falar de terapia integrativa? Esse cenário aí é cheio de gente tentando ganhar espaço, né? Às custas de outras pessoas. Verdade. Não sei se esse assunto Uau, isso me deixa vai ser emocionado. legal, Me a deixa gente vai dar palco para alguém que está tentando falar alguma coisa assim indevida, não sei. É difícil achar um profissional que possa falar com propriedade, né?
será que vai dar certo e tal? E aí veio essa entrevista que nós acabamos de fazer, né? Eu posso dizer para você, Sandro, que foi uma das melhores conversas que nós tivemos e sobre um tema tão interessante, assim, você trouxe o tema de uma forma bastante interessante, né? O assunto foi incrível. Eu posso, inclusive, assinar embaixo aí das coisas que você trouxe para nós. Foi, de fato, uma excelente entrevista. Concorda, Ed? Não teve o selo de verdade hoje, porque eu estava acompanhando a entrevista e prestando total atenção em tudo que a gente estava vivendo aqui, esse momento. Mas se a gente tivesse tido o quadro selo de verdade, com certeza ele seria dado. O selo é de verdade é um quadro que nós temos aqui, que durante a conversa, né, o jornalista convidado e eu, a gente vai entrevistando o convidado e o convidado vai citando dados, né? E aí no final o Ed vai fazendo a checagem desses dados em tempo real, atesta se aqueles dados foram verdadeiros. Aí ele dá um selo Ed verdade. É um trocadilho que fazemos com o nome dele e o trabalho que ele faz de apuração, né? E assim, pelo que o Ed tá falando, você já teria ganhado aí o selo Ed Verdade, independente de qualquer coisa, né? Então você ganhou o selo, né? Por termos feito esse programa da forma como foi feito. Pessoal, com isso então a gente caminha para o encerramento do programa. Preciso me despedir de vocês. Vou dar então um minutinho aqui para o Ed e para o Sandro poderem se despedir, passar o recado final de vocês e a gente vai encaminhar então para o encerramento do programa. Ed, o que você quer falar para o nosso público para encerrar o programa de hoje? O tempo é todo seu, meu querido. Eu digo para vocês que acompanharam até aqui, dá play também nas outras entrevistas. A gente já abordou diversos temas, como o Thiago já trouxe no início. Temas maravilhosos, diferentes, difusos e estou sempre aqui a postos para vocês que quiserem vir falar comigo, me sugerir novos temas. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é @Edivaldo Baroni, ou também em qualquer uma das matérias que vocês verem pelo portal ABC do ABC, tem um pouco de mim ali, podem ter certeza. Muito bem, Ed, muito obrigado. Sandro, o tempo também é seu, pode se despedir. Inclusive informa onde o pessoal encontra o seu trabalho, né? As redes, os links, enfim. Aquela vida digital, a gente precisa falar para as pessoas como nos encontrar. Então o tempo é seu. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer a vocês dois pela oportunidade, pelo carinho. Eu sinto como eu conhecesse vocês há muito tempo já. E o que eu queria falar aqui é que eu me sinto lisonjeado, depois de 23 anos fora do Brasil, de tentar, de alguma forma, ajudar o nosso Brasil, né? Eu realmente espero que esse trabalho possa ajudar a quem precisa. Eu quero que as pessoas não tenham medo, na verdade, de se conhecer melhor. Eu acho que a gente, às vezes, tem medo de se conhecer melhor. A gente olha um pouco para a esquerda, para a direita, a gente comenta sobre a vida de fulano, de cicrano, mas quando a gente toma o tempo para poder olhar para dentro, eu acho que é o melhor presente que a gente se dá, porque o que está dentro é o que importa. É o que a gente vai levar, né? O que está aqui fora, isso tudo vai ficar para trás. Então eu peço nada mais que todo mundo que assiste esse programa pratique pelo menos um ato de humanidade, um ato de dar algo a alguém, nem que seja uma palavra, que seja um minuto de atenção. Às vezes a gente passa pelo lado daquela pessoa que está na porta da igreja, e a gente acha que é um pedinte, que na verdade é um irmão, é uma irmã, é alguém que está ali talvez precisando não do dinheiro, mas só de uma palavra, né? Então eu só peço que a gente tenha um pouco mais de humildade, humanidade um com o outro, humildade, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai continuar nessa jornada do Mota Método até o meu último respiro. E quem tiver mais curiosidade do que a gente faz, como a gente faz, o porquê da gente faz, e quiser também mandar uma mensagem, tem o nosso Instagram, que na verdade é muito raro que eu entre lá, mas é The Mota Method, né? THEMOTAMETHOD, The Mota Method. E pode mandar uma mensagem se vocês quiserem, que o pessoal, quando vê a mensagem, eles me falam, eu respondo pessoalmente. Mas é isso, eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho extremamente importante, é um trabalho de Deus, que vocês estão aqui ajudando a difundir coisas que são, na verdade, vocês estão usando a tecnologia de uma forma positiva, e eu agradeço muito a oportunidade, o carinho, a atenção, e eu acho que ficamos para a próxima. Espero ver vocês talvez em São Paulo,
e continuar isso como uma amizade. Na próxima oportunidade estaremos juntos, sem dúvida. E para você que está em casa, gostou do que ouviu, gostou do que assistiu, entendeu as coisas de hoje, então aquele recado sempre: curta, compartilhe, avalie com 5 estrelas, faça aquilo que as redes sociais exigem. E não se esqueça que junto com esse material que está saindo nas plataformas que você costuma acompanhar os podcasts, também existe uma matéria especial escrita pelo nosso querido Ed, que está lá no portal, com muitas informações, com dados extras, com mais coisas que talvez ficaram de fora da edição. Então acompanhe também no portal. Surgiu alguma dúvida, alguma coisa? Quer fazer um comentário a respeito? Mande para a gente por e-mail. Então, contato@abcdoabc.com.br. Você vai ter espaço para poder comentar, fazer sua pergunta. A gente encaminha a pergunta aqui para o Sandro, devolve a pergunta para você. Enfim, estamos aqui para poder auxiliá-lo. Não se esqueça que todas as semanas a gente traz assuntos diferentes, pautas novas, pessoas diferentes, assuntos curiosos. Tudo isso é para poder fazer uma conexão entre você e esse mundão que temos aí fora. Não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes, estamos aqui para fazer essa conexão com você. Tem algum assunto que você quer ouvir? Tem algum convidado que você gostaria de ver? Manda pra gente também a sugestão, no mesmo e-mail que passamos antes, contato@abcdoabc.com.br. A gente volta semana que vem. Eu sou o Thiago Quirino, te apresentei esse programa hoje ao lado do meu querido Ed. Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidado: Ed Baroni. Entrevistado: Sandro Mota. Edição de áudio e vídeo: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br